Olá, pessoal dos primeiros anos. Eu sou a professora Isabela, de Biologia. Estou aqui para mais uma videoaula, já que estamos no período de distanciamento e espero que vocês continuem se cuidando para que essa situação passe o mais rápido possível. Então, vamos agora para o capítulo 8, a Química da Vida, aula 1. Então, bora lá. No capítulo 8, a gente vai falar sobre a química da vida, especificamente sobre a água. Mas antes, no capítulo anterior, a gente analisou o universo biológico desde o começo da vida, como foram apresentadas as hipóteses sobre as origens dos primeiros seres vivos, de forma bastante resumida, e como ocorreu as modificações do nosso planeta, desde sua origem até os dias de hoje. E agora a gente vai entrar em outro universo, no celular, saber um pouco mais a respeito das substâncias inorgânicas e orgânica que formam a célula. Dentre essas substâncias inorgânicas e orgânicas, a gente pode destacar que são os tópicos do conteúdo: a água, os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as enzimas e os ácidos nucleicos. A gente vai ter agora uma noção de bioquímica, de química orgânica e inorgânica, mas é apenas noção. Não vamos nos aprofundar, então vocês fiquem calmos. Então, como é que a célula é constituída? Como é que é constituída na célula essas substâncias? A gente vai entender agora e especificamente cada tipo de substância, né? Vamos compreender esse funcionamento. Na célula existem substâncias inorgânicas, que é a água e os sais minerais. E substâncias orgânicas, que são os carboidratos, que a gente pode citar que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras e os óleos, as proteínas, os ácidos nucleicos e também as vitaminas, certo? Então, cada substância orgânica dessa e inorgânica, ela tem uma porcentagem diante do corpo de um ser vivo. Aí tem sua porcentagem. A gente vai ver no gráfico a composição dos seres vivos. Então, na composição dos seres vivos, a composição química da célula, a gente tem um gráfico aí mostrando as porcentagens aproximadamente como é que esses componentes estão no corpo dos seres vivos, tomando aí por base os animais. Então, a gente tem a água, 75% a 85%, as proteínas, de 10% a 15%, os lipídios, de 2% a 3%, os carboidratos, 1%, os ácidos nucleicos, 1%, e outras substâncias orgânicas. Então, a gente está vendo uma média dessas substâncias no corpo dos animais, tomando por base os animais. Então, nessa primeira aula, a gente vai focar bem de forma resumida sobre a água, que a água é uma substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Então, ela surgiu para a manutenção de vida do nosso planeta. Então, toda essa manutenção está associada à água. Então, a gente vai ver de forma mais simplificada e resumida. Então, a molécula da água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Então, diante dessa ligação, a disposição espacial desses átomos, ela não é linear e forma um ângulo por causa dessas moléculas de cargas positivas, 2 de carga positiva e 1 negativa, formando assim uma configuração espacial angular. Já que essas moléculas, elas têm zonas positivas e negativas, elas são chamadas de polares. Quando elas não apresentam esses 2 tipos de zona, elas são chamadas de apolares, como é o caso da maioria dos lipídios, que são as gorduras, os óleos e as ceras, né? Por conta dessa atração entre as cargas opostas, cada molécula ela vai tender a se unir a outras 4, de modo que um átomo de hidrogênio de uma molécula sempre se ligue a um átomo de oxigênio de outra molécula, como a gente está vendo aí na outra figura, na figura da representação entre a interação de moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio, né? A gente está vendo
as moléculas se unindo. Então, essa ligação, ela é chamada de ligações de hidrogênio. Então, essas moléculas ficam fortemente unidas, de forma que mantém a água fluida e estável, em condições normais de temperatura e pressão. Então, por causa disso, a gente chama de, essa forte atração, chama de coesão, coesão entre as moléculas, certo? Essa coesão, em outras moléculas também, a gente também pode chamar de adesão. Quando a molécula da água, ela tende a se unir também com outras moléculas polares, a gente chama de adesão com outras moléculas polares, certo? Entre as principais funções da água estão que ela auxilia no transporte das substâncias no nosso corpo, que ela é um lubrificante, principalmente nas articulações nos olhos e na saliva. Ela é um regulador térmico, porque impede grandes variações de temperatura. Então, a gente vai ver mais para frente como é que ela impede essa grande variação de temperatura. E ela é importante para as reações químicas, sendo importante na alta tensão superficial, que no caso da atração entre moléculas idênticas, justamente por causa da coesão que eu tinha falado. As moléculas ficam altamente atraídas, as moléculas idênticas, fazendo com que, um exemplo, um mosquito caminhe sobre a água. O mosquito tem um peso menor, pode caminhar sobre a água, justamente por causa dessa atração de moléculas idênticas, chamada de alta tensão superficial, certo? Os insetos podem pousar ou mesmo andar sem afundar. Outra também reação importante para a reação é o alto calor específico, que é necessário para fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar a sua temperatura. A água absorve grande quantidade de calor sem variar a temperatura. Por isso que eu falei que é um importante regulador térmico. E também pelo calor de vaporização, que quando evapora, absorve uma grande quantidade de calor do meio onde a água está, certo? A água também ela é considerada um solvente universal, porque tem um grande poder de dissolução. Como assim, professora? Porque a propriedade dela está relacionada a essa polaridade da molécula e o grande poder de adesão, assim como eu falei. Quando as moléculas polares elas entram em contato com a água, ela tem tendência de envolver essas moléculas separando. Assim, ela vai dissolver moléculas polares. E a água também é um ótimo solvente para os sais minerais, minha gente. Também a água tem substâncias que não se dissolvem na água. E elas são chamadas de hidrofílicas e hidrofóbicas. Como assim hidrofílicas? Hidrofílicas, elas não interagem bem com a água, certo? Hidro quer dizer água e filos vem de amigo. Então, ela não se dissolve na água. Quando ela não se dissolve, ela é chamada de hidrofóbica. Hidro vem de água e phobos de medo. Então, não interage bem com a água. A substância não interage bem com a água. E também tem as reações químicas dentro da água. Como é que acontece? Da célula. Como é que acontece a reação química dentro da célula? Acontece por síntese de desidratação e síntese por hidratação. Na desidratação, é a união de substâncias com perda de molécula de água. Ou seja, duas ou mais moléculas vão se unir e nesse processo vai ter a liberação da molécula de água. Vai perder, né? Perda de água, então vai desidratar. E tem a síntese por hidratação, que é a quebra da molécula por adição de água. Que uma molécula vai ser quebrada em duas e nesse processo vai ter a entrada da molécula de água. Se a água vai entrar, vai haver hidratação. Então, como atividade, gente, eu quero que vocês citem e expliquem quais são as regiões terrestres com maior diversidade de seres vivos relacionando com a presença de água nesse local. O que é que tem a ver, né?
E vou enviar também outras questões para o grupo do WhatsApp para vocês responderem, certo? E sempre me enviando na sexta-feira, porque é o dia da disciplina de biologia. Então, obrigada, gente. Eu espero que vocês, já que o assunto é água, bebam muita água, se cuidem diante do momento que estamos vivendo. E um beijo para todos vocês, certo? Até mais, tchau!